Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ver o capítulo de número 2, do versículo 12 até o versículo de número 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Pedi para você ir abrindo a tua Bíblia também, enquanto os amados vão organizando aqui o PowerPoint, para que nós possamos estar lendo a palavra do Senhor. Filipenses 2, de 12 a 18, diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Versículo de número 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O tema que eu gostaria de trabalhar nesta noite, queridos, é: precisamos avançar. Uma criança, ela nasce, cresce, se desenvolve, e nós espiritualmente, queridos, da mesma forma, nascemos, quando nascemos de novo, e precisamos crescer, precisamos avançar. Muitas vezes nós estamos tão focados na realidade de alcançar novas pessoas, e isso é maravilhoso, que muitas vezes nós ficamos parados e estagnados nesta esfera. Precisamos avançar, fala de não somente evangelizar e alcançar novas pessoas, como nós vamos ver neste texto, mas fala de progredir. O que fazer depois disso? Precisamos avançar. Entregamos a nossa vida a Cristo, temos uma experiência com Ele, e depois precisamos avançar, precisamos caminhar, precisamos vivenciar uma experiência, uma profundidade com o Senhor Jesus. E é sobre isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele ministra à igreja amada. É interessante que esta expressão que eu gostaria de compartilhar com os amados, ela fala sobre 3 momentos muito importantes da nossa caminhada, da fé cristã. Fomos salvos para nos tornar semelhantes a Cristo. Fala acerca da salvação, da soteriologia, de como o Senhor nos alcança. A escatologia fala do dia que nós nos encontraremos com Cristo. Então essa semelhança com Cristo nós vamos alcançar naquele dia. Mas o elo entre essas duas realidades, querido, o que fazemos enquanto isso? Se a nossa vida ela fosse voltada meramente para a salvação, nós então entregaríamos a nossa vida e o Senhor já nos levaria. A ponte que nós temos no meio é a igreja de Cristo, é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Por isso fomos salvos para nos tornar semelhantes a Cristo. Não somos salvos apenas para nos encontrar com Cristo, mas nos tornar semelhantes a Cristo só é possível por intermédio da igreja. Como que eu sei disso, queridos? Quando nós vamos para as cartas de Paulo, todas elas, Paulo fala acerca da importância, por exemplo, dos dons espirituais na edificação do corpo de Cristo. Paulo fala acerca da exortação mútua, do cuidado mútuo, do crescimento mútuo. Por quê? Porque nós não estamos aqui meramente de passagem.
Nós estamos aqui, fomos salvos por Cristo, mas agora é hora de nós sermos passo a passo transformados à imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Somos filhos da adoção, mas o que fazer enquanto isso? Muitas vezes há pessoas que entendem que este processo é apenas um aguardar do dia que o Senhor vai nos buscar. Não é isso, queridos. Estamos aguardando ansiosamente, mas sinceramente não me preocupa. Sempre que ocorre uma grande catástrofe, alguma outra questão a nível mundial, se levantam pessoas preocupadas se agora é então o início do apocalipse ou o grande momento que as coisas estão indo diretamente para o fim. Será que Jesus vai buscar? Eu prefiro caminhar na seguinte esfera, na seguinte percepção. Jesus, ele foi aos céus, morreu, ressuscitou e foi aos céus. Deixou o Consolador. Desde o dia que o Senhor foi aos céus, ele pode voltar a qualquer momento. Eu não estou preocupado com o dia que o Senhor vai voltar, mas como eu estarei no dia que ele voltar. Então nós estamos preocupados se agora na época do Covid é um sinal do final dos tempos. Os rumores de guerra, nós tivemos, queridos, desde da primeira ida do Senhor Jesus Cristo, que ele esteve conosco, que foi aos céus, quantas guerras, quantos rumores de guerras, quantas pandemias, epidemias. Eu não estou dizendo que isso é motivo para eu ficar tranquilo, não sei que dia que Jesus volta, eu vou viver a minha vida como se Jesus não fosse voltar. Não, eu devo viver o hoje como se Jesus fosse voltar amanhã, mas isso não deve trazer estagnação para a minha vida. Eu preciso olhar para isso e entender que enquanto Jesus não volta, o meu desafio é me tornar cada vez mais semelhante a Ele. E nós vamos falar sobre esse avançar na perspectiva de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quais são os estágios, quais são os processos que Paulo deixa bem claro para que nós nos tornemos como filhos amados de Deus, ou como discípulos de Cristo, mais semelhantes ao nosso mestre, ou ao nosso irmão. Tem algumas expressões maravilhosas, tem uma expressão particularmente aqui, que eu sou apaixonado. Talvez você pode dizer, pastor, tem tanta coisa que o senhor fala, que o senhor ama na palavra. Exatamente, queridos, a palavra de Deus ela é muito rica. E essa primeira expressão que nós vamos trabalhar, acerca de nos tornarmos semelhantes a Cristo, eu lembro que nós já trabalhamos, quando estudamos a carta de Paulo aos Filipenses, de uma maneira mais exegética, este texto, mas a primeira expressão que fala muito ao meu coração é: desenvolva a sua salvação. Desenvolver a nossa salvação. Se precisamos avançar, se fomos salvos para nos tornarmos semelhantes a Cristo, e isso só é possível por intermédio da igreja, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu não estou dizendo que nós vamos alcançar a salvação por mérito. Não, a salvação é pela graça de Deus. Fomos alcançados pelo Senhor, fomos predestinados pelo seu poderoso sangue, fomos comprados e redimidos. Ok, e agora o que eu faço? Agora eu desenvolvo a minha salvação. Onde está isso? Vamos aqui para o versículo de número 12, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Note que o desenvolvimento da salvação, ele tem a ver com a obediência que foi citada aqui acima no mesmo versículo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a temática desse versículo é o desenvolvimento da salvação, que tem a ver com a obediência do Evangelho. Mas não é obedecer porque eu quero fazer uma barganha, não é obedecer porque eu estou com medo, mas é desenvolver, obedecer com temor e tremor. Temor tem a ver com conhecer quem é o nosso Deus. Não fala de medo. O temor, ele tem a ver com que você conhece todo o poder e a capacidade deste Deus.
é mais ou menos assim: você olha para um animal muito grande, um exemplo bem simplório, por exemplo, um elefante, e você está olhando aquele animal, aparentemente é dócil com você, mas você tem um temor no teu coração que não é medo. Talvez ele foi criado com você desde sempre, talvez você tenha um relacionamento, mas você sabe de todo o potencial que tem de força naquele animal. É claro que Deus, ele não é um animal, ele não é um ser criado, é um ser tremendo, poderoso. Então trabalhar e olhar Deus da perspectiva do temor e não do medo, é saber quem é Deus. E quando nós conhecemos quem é este Deus todo-poderoso, olhamos para nós mesmos e sabemos da nossa insignificância diante deste Deus. Por isso, eu desenvolvo a minha salvação, eu obedeço a palavra de Deus, porque eu entendo que diante de Deus eu não sou nada, mas é um privilégio eu poder desenvolver a minha salvação. Sabe, amados, nós precisamos avançar. A obediência à palavra fala de maturidade. Quando nós chegamos a Cristo, ficamos muito eufóricos, por exemplo, com eventos. É muito gostoso. O show Y, o show Z. Quando nós chegamos a Cristo, ficamos muito voltados para as nossas sensações, para as percepções físicas. Mas quando nós começamos a avançar, precisamos entender que aquilo que Cristo quer de nós, nenhum evento pode nos dar. O que Cristo quer de nós, nós só conseguimos conquistar caminhando na igreja, através dos processos. Que processos são esses? Dos processos de obediência, de tratamento de Deus. São o aperfeiçoar de Deus na nossa vida. Processos, o trabalhar de Deus, o moldar do nosso caráter, que traz resultados duradouros na nossa vida. Nós não podemos ficar focados naquilo que é externo. No primeiro momento isso é muito bom e é salutar, mas precisamos avançar. A nossa fé, ela não pode estar pautada se hoje eu senti de certa forma ou não. Hoje o culto foi legal, eu senti a presença de Deus, talvez relacionada com uma música que fala mais ao teu coração, não tem nada de errado nisso. Talvez com um texto que ministra a tua vida, ou talvez num dia que você está mais emotivo. Mas isso não é o suficiente, queridos, para pautar o nosso relacionamento com Deus. Tendo em vista que a palavra de Deus e que Ele requer obediência a ela, é aquilo que pode aperfeiçoar as nossas vidas. Os processos de Deus não podem ser abreviados e nós não podemos nem pular estes processos. Processos onde o Senhor trabalha a nossa ansiedade, processos onde Deus trabalha o nosso caráter, processos e momentos onde Deus trabalha a nossa confiança nele. Por isso, desenvolver a nossa salvação fala de um passo a mais rumo à maturidade cristã. Fala de nós avançarmos, fala de experimentarmos um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Não é simplesmente em sermos salvos e tudo acaba ali. A salvação, talvez a maior graça e o maior bem de todos, doado por Deus às nossas vidas, é algo tremendo, mas ela não termina por aí. Segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos avançar para o próximo nível, para o próximo passo. Por isso, em todos esses anos, nós temos investido tanto na área de educação cristã, para que você, meu irmão, você que chegou novo, ou você que já está na caminhada, tenha a possibilidade de se aprofundar e ter o prazer na lei do Senhor. Como o próprio salmista nos deixa claro no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que tem o prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Diz o texto que ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que frutifica no tempo certo, que a folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Mas há uma contrapartida daqueles que não vivem arraigados ou enraizados na palavra de Deus. Quando o salmista ele fala no Salmo 1 acerca dessas questões, fala de uma pessoa que pode suportar as intempéries. Uma árvore que está junto ou numa mata ciliar ou junto às correntes de água, às vezes na região próxima o clima já está desértico.
Às vezes as circunstâncias são contrárias. Às vezes um momento de estiagem e muita seca. Mas quando você olha um ambiente verde em meio à seca, você pode ter a plena certeza de que ali há um riacho. Ali é um corguinho. E quando você chega perto, você vê árvores fortes, mesmo em meio à seca. Desenvolver a salvação tem justamente a ver com fixarmos as nossas raízes o mais profundo na palavra de Deus, para que quando vierem as intempéries, nós continuemos firmados. A folha não murcha, não significa que a gente não passe pelas lutas, mas as nossas raízes estão sendo alimentadas em Cristo. Passamos por momentos de estiagem, mas a nossa vida está firmada e sendo alimentada pela palavra de Deus. Desenvolva a sua salvação. Mas um segundo processo que eu vejo aqui, Paulo trabalhando acerca da igreja, fomos salvos, e agora precisamos avançar. Avançamos desenvolvendo a salvação, mas nós avançamos à medida que nós resplandecemos. Por isso o segundo momento é: resplandeça, deixe a luz brilhar na tua vida, não cubra essa luz de Jesus. Olha o que o verso 15 nos diz, queridos: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Um luzeiro não faz esforço para brilhar. Agora, o mais lindo de tudo isso é que resplandecer neste mundo, interpretando este contexto, tem a ver com as nossas atitudes. Olha o que ele começa o 15: para que vos torneis de que forma? Irrepreensíveis e sinceros. Está falando do quê? De maturidade. Está dizendo, muitas vezes a gente caminha, né? Poxa, eu sou assim mesmo, eu sou o vermezinho de Jacó. Então quando nós oramos, por exemplo, Senhor, mesmo apesar de mim, me usa, não significa, queridos, que eu estou justificando uma vida de pecado. O pastor está meia boca. Não, eu entendo quem é Deus e quem sou eu diante dele. Agora, no que tange a nós como igreja, no que diz respeito à nossa caminhada, o objetivo de Deus para nós é que nós avancemos, a ponto de nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, sem cera, sem máscara, filhos de Deus inculpáveis, no meio do quê? De uma geração pervertida e corrupta. Como a minha luz vai resplandecer nessa geração? Você pode me perguntar. Como eu resplandeço, pastor? Segundo este texto, fala de atitudes irrepreensíveis e sinceras, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Logo eu posso concluir e compreender que a minha luz, como luzeiro do Evangelho, resplandece à medida que eu tenho atitudes que têm a ver com o reino de Deus. Não diz respeito apenas da palavra proclamada, mas fala justamente de cada vez ser mais discrepante as nossas ações, e discrepante no bom sentido, no que diz respeito não só ao nosso relacionamento com Deus, mas o reflexo do meu relacionamento com Deus, com o meu próximo. Ou seja, eu vivo em santidade, eu pago bem as minhas contas, eu sou uma pessoa que dá bom testemunho, que vive a realidade do Evangelho, eu não sou mascarado, não sou mentiroso, não sou fofoqueiro e outras coisas mais, diante de uma geração que justamente vive o contrário, vive a corrupção, vive a mentira, vive a fofoca. Então, para que eu resplandeça em meio a essa geração, as minhas atitudes precisam ser outras. Não fala de eu viver como o mundo, mas só a minha pregação é bonitinha. Não. As minhas ações precisam ser a base que leva a minha pregação. Eu preciso caminhar no objetivo de cada vez mais ser santificado e transformado por Deus. É claro que não somos nós mesmos que vamos nos autoavaliar e dizer: ó, como eu sou irrepreensível e sincero. Mas as pessoas que nos cercam vão começar a olhar a nossa vida e poder ver Cristo em nós. Ver Cristo através das nossas ações. Em uma das nossas visitas essa semana, nós estávamos falando acerca de alguns pastores da antiguidade.
E é interessante, o reverendo Jonas Dias Martins, sempre acontecia um episódio com ele, né? Ele era um homem forte, negro, bem alto, e uma vez, relato, o pastor Messias me contou esse episódio, que uma criancinha chegou para ele e disse: mamãe, esse é Jesus? Né? A mamãe deu uma risada e disse: não, filhinha, esse aqui é o pastor Jonas. Nossa, mas ele parece tanto com Jesus. Talvez na mentalidade de uma criança, eu não sei o que ela esperava acerca de Cristo. Eu não estou aqui para espiritualizar, ela tinha tido uma visão de Jesus. Não, mas o fato é que naquilo que ela tinha aprendido acerca de Cristo, ela via na vida do pastor Jonas, nas suas ações, no seu jeito de lidar, na sua caminhada, ela via Jesus na vida dele. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir alcançar a perfeição, não é isso, mas do que depende de nós, nós devemos caminhar em obediência, segundo a palavra, porque através dessas ações, como filhos de Deus, segundo a palavra, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, a luz do Evangelho vai brilhar, através das nossas vidas. Queremos alcançar outras pessoas, glória a Deus por isso, mas cada vez mais fica evidente que as pessoas são alcançadas através do testemunho de Cristo, do convencimento do Espírito Santo, mas tudo isso, querido, se não houver uma vivência de Evangelho, acaba trazendo decepção, acaba trazendo frustração no que diz respeito ao relacionamento com Cristo. Há pessoas que se afastam da caminhada com o Senhor, porque o discurso é muito bonito, mas a prática está longe de Cristo. Hoje pela manhã, um dos nossos jovens estava falando acerca de como as pessoas denigrem e às vezes fazem chacota acerca dos evangélicos. E parte disso é justamente de pessoas em que a luz do Senhor não resplandeceu. Havia uma roupagem de evangelho, um discurso de evangelho, mas não haviam ações dignas de um discípulo e discípula de Cristo. Somos falhos? Somos, mas o nosso alvo é Cristo. E através da palavra nós somos transformados de glória em glória, até que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Cristo. Desenvolva a sua salvação, resplandeça. Mas em terceiro e último lugar, algo que para mim fecha essas duas questões, tem a ver com o desenvolvimento da salvação e tem a ver com resplandecer, que é justamente preservar a palavra da vida. Preservar a palavra da vida. Versículo 16. Paulo ele diz o seguinte: preservando a palavra da vida. Para quê? Para que no dia de Cristo, que nós estamos falando então do dia que o Senhor vai nos buscar, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Preservando a palavra da vida para o dia que nós vamos nos encontrar com Cristo. A palavra da vida fala de viver o Evangelho de forma genuína, uma palavra que traz vida ao nosso coração, que transforma a minha realidade. Por isso eu disse que preservar a palavra tem a ver com desenvolver a salvação e com o resplandecer das nossas vidas. Por isso o nosso foco voltado para a realidade do Evangelho, porque no final das contas, Paulo ele diz: eu preservo a minha caminhada, a palavra da vida, para que eu não corra em vão. Muitas pessoas têm corrido em vão, achando que estão agradando a Deus, achando que estão caminhando de acordo com a palavra, mas na prática, muitas vezes esse trabalho é em vão. Mas o líder fulano disse, o pastor ciclano disse. Não, o que eu tenho que ficar é com a palavra. Eu preciso preservar a palavra da vida, para que eu possa saber como eu devo caminhar, o que Deus quer de mim, o que Deus espera da minha vida. Nesse sentido, quando Paulo ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa
daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É interessante quando Paulo ele escreve aqui aos Gálatas, alguns líderes judeus haviam chegado na Galácia, e logo que eles chegaram, eles começaram a visitar as pessoas da igreja, falando acerca da necessidade da circuncisão. Paulo havia já acompanhado essa amada igreja, ministrado, mas uma vez que chegaram outras pessoas, não foi um longo tempo, e já começaram a falar, olha, mas vocês precisam se circuncidar, né? As pessoas já deixaram tudo aquilo que haviam aprendido, e já começaram a falar acerca dessa necessidade. Líderes judeus que viviam o extremo da lei, em contrapartida, alguns outros que viviam o extremo da libertinagem. E de repente chegam esses líderes e os irmãos abandonam o evangelho que eles ouviam de Paulo, para começar a voltar como escravos de um legalismo sem fim. É o que eu chamo aqui da síndrome dos Gálatas, que é esta realidade. Eu estou caminhando com Cristo, mas eu ouço qualquer bobagem por aí, e já eu começo a caminhar nessa direção. Eu ouço qualquer coisa, o Senhor nos livra, nos liberta da lei. Hoje há ainda uma moda muito grande de judaizarmos todas as coisas. Eu sou fã da cultura judaica, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Há um movimento muito grande na igreja de Cristo. Vamos judaizar, vamos fazer isso, vamos usar o quipá, vamos usar agora o manto. Eu não sou contra que nós utilizarmos de um momento específico para nós trazermos uma ilustração. Mas será que era isso que Deus queria de nós? Ele não teria deixado isso para nossas vidas? Será que é isso mesmo que o Senhor quer de nós? Que nós voltemos aos judeus, voltemos a práticas judaicas, coisas que na verdade nós nem podemos, porque não somos, né, dessa origem, mas começarmos a mistificar ou a idolatrar objetos. Eu acho lindo, queridos, por exemplo, eu acho lindo instrumentos musicais, tem um chofar na minha casa, mas seria uma ingenuidade minha achar que por causa que o chofar é um instrumento místico, e que quando eu tocar algo vai acontecer. Queridos, Deus ele age onde Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quiser. Pastor, mas é impressionante o som. Lógico que é, queridos, é um som estridente. Toda vez que eu toco o chofar, eu sinto uma vibração. Por quê? Porque o negócio é uma trombeta. Mas isso não tem a ver necessariamente com o agir do Espírito Santo na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero agora, não, tudo isso eu vou demonizar. Não. Porque nós precisamos entender que o que precisamos preservar é a palavra da vida. Jesus não falou que era para a gente fazer isso. Pelo contrário, Jesus ele veio e estabeleceu um novo tempo. Na igreja do primeiro século, os apóstolos, a igreja de Atos que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão, não tinham essas práticas. Pelo contrário, o que Paulo combate aqui aos Gálatas, justamente práticas de judaizantes. Circuncidar novamente. Daí a pouco começava a falar sobre não comer determinados tipos de carne, né? Deixar algumas festas novamente. Pastor, então por que nós celebramos a Páscoa? Celebramos a Páscoa porque na Páscoa foi que o Senhor ressignificou e transformou aquilo em Santa Ceia. A Páscoa para nós não é uma Páscoa judaica. A Páscoa para nós simboliza justamente o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E é nesse sentido, queridos, a necessidade de preservarmos a palavra. Os Gálatas estavam vivendo isso que nós vivemos hoje. Há pessoas ensinando que Jesus nos salvou, mas nós temos que fazer mais alguma coisa ainda. Não! O que nós temos que fazer não é para alcançar a salvação de novo. A nossa prática é desenvolvimento do nosso caráter, da salvação, das disciplinas espirituais. Precisamos entender, queridos, que a liberdade que muitos pregam não é fazer o que quer, da forma que quer, mas é fazer aquilo que se deve. Liberdade, eu volto a dizer, não é fazer o que quer, quando quer e da forma que quer,
Isso é libertinagem. Liberdade é fazer aquilo que se deve, ou seja, é viver de acordo com a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não submetais a julgo de escravidão. Ele estava falando tanto de pecado, como também de julgo de religiosidade, de peso da religiosidade. Preservar a palavra da vida vai nos prevenir de viver uma vida de libertinagem, mas também vai nos prevenir de viver uma vida de legalismo. O Senhor, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres. Nós não precisamos voltar a ter as mesmas práticas, não precisamos sacrificar novamente. Eu não sou um sacerdote, aos moldes do Antigo Testamento. Pelo contrário, a palavra de Deus do Novo Testamento diz que todos nós somos reis e sacerdotes. Eu sou um pastor, alguém que o Senhor outorgou uma autoridade para ensinar a igreja, para direcionar. Mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, nós temos livre acesso ao Pai, para viver em oração e desfrutar das benesses da sua palavra. Por isso, em terceiro e último lugar, preserve a palavra da vida. Precisamos avançar, queridos. Avançar fala de desenvolver a salvação, fala de resplandecer e de preservar a palavra da vida. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a se colocar em pé na presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos complicando tanto a vida cristã, enchendo de rituais, ou resgatando rituais que o Senhor não nos mandou guardar. Aqueles que ainda querem guardar o sábado, aqueles que querem se abster de alimentos que o Senhor não disse que era para se abster, com uma conotação religiosa, aqueles que querem mistificar objetos, quando na verdade são apenas instrumentos, roupas, às vezes um símbolo para nos lembrarmos daquilo que o Senhor ministrou na palavra. Mas o que Deus quer de nós é uma vida simples, querido. O acesso é livre. Não precisamos de rituais novamente, não precisamos de penitências. O que Deus quer de nós é maturidade. Ele nos salvou, aleluia, glória a Deus por isso. Agora em obediência eu desenvolvo a minha salvação, em obediência eu resplandeço, eu em obediência preservo a palavra da vida. Apresente a tua vida diante do Senhor, o teu coração, nesta noite, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, mas coloque este tempo diante do Senhor, a tua vida. Senhor, não há palavras que expressem a nossa gratidão diante de um Deus tão tremendo, Senhor. Não há palavras para expressar, ó Deus, a nossa gratidão de termos sido alcançados e salvos por Ti. Mas muito obrigado, porque a Tua palavra nos mostra que nós precisamos avançar. Por isso o meu clamor nessa noite é que o Senhor venha tocando o nosso caráter,
tocando as nossas vidas, transformando a nossa história, Senhor, e nos levando à maturidade cristã, uma maturidade que aponta para uma caminhada mais estável na Tua presença, maturidade que aponta para atitudes coerentes com o Evangelho, que fazem com que a luz resplandeça sobre aqueles que são descrentes. Ah, Senhor Jesus, que em nós possa permanecer fome e sede da Tua palavra, que nós possamos levantar a cada manhã, ansiando por ter um relacionamento íntimo com a Tua palavra, crescer, avançar e prosseguir em conhecer ao Senhor, para que em meio a tantas heresias e falácias que nós temos visto, nós possamos permanecer irrepreensíveis, com os olhos fitos do Senhor, vivendo uma vida abundante na palavra e no poder do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminharmos em novidade de vida, cada vez mais sendo trabalhados e aperfeiçoados por Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, e já agradecemos, porque nós cremos que o Senhor está ministrando as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, meu irmão e minha irmã, receba a bênção. Logo após receber a bênção, eu gostaria que você aguardasse um pouco, para que eu estivesse ali à porta, pelo menos para eu ver o teu rostinho, estarmos ali juntos rapidamente. É claro que nós não podemos nos abraçar, mas que eu possa te cumprimentar ali também. Estenda as suas mãos então. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai para uma semana de vitórias, em nome de Jesus.